Muito boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos a nossa primeira aula de processo penal. Já peço aí desculpas pelo atraso no começo do curso na parte referente ao processo penal, mas agora nós vamos deslanchar. Nós temos aula hoje, temos aulas amanhã, tá? Nós vamos fazer uma gravação também amanhã, e vai ser algo que vai ser diário agora, para a gente colocar em dia tudo que ficou devendo processo penal. Mas vocês já deram uma boa adiantada em direito administrativo. Só para fazer um remake, né, pessoal, do nosso objetivo, vocês já viram, né, que está a possibilidade de um novo concurso. Opa, perdão. Para a Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo de escrivão. Só para vocês terem uma ideia, eu dei aula nas duas últimas, na Cadepol que teve, essa última Cadepol que está... A Cadepol que está tendo agora, eu dei aula para uma turma, na última também dei aula para outra turma. E o que ficou... áudio daqui. Vou baixar aqui rapidinho. Isso. Tá indo o áudio aí, pessoal? Voltou o áudio aí? Normal? Fernanda? Fernanda, confirma se voltou o áudio aí para mim. Beleza. E o que eu tenho ouvido muito aqui, né? Nós temos ainda, para serem chamados, vagas para investigador e para delegado, por isso que possivelmente vai ter uma outra academia de polícia, além dessa que está rolando agora. Só que todos os escrivães já foram chamados, e a maior necessidade que tem é de escrivão. Então, acreditem mesmo na existência desse concurso, se preparem para ele agora. Quem já está começando agora já está adiantado. E a nossa metodologia, mais uma vez, resolução de exercícios. E em processo penal, a gente vai trabalhar de uma forma que vai facilitar muito a nossa vida, né? Nós vamos trabalhar por temas. Eu achei mais interessante a gente vir trabalhar por temas. Então, nós vamos trabalhar um tema e nós vamos esgotar esse tema, falando dele letra de lei, exercício, vamos trabalhar jurisprudência, enfim. E o tema de hoje que nós escolhemos é acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal é um tema novíssimo, né? Tem caído muito em prova. Eu fiz as últimas provas, a Fernanda fez as últimas provas, em todas elas o acordo de não persecução penal foi cobrado. Perfeito? Então, olha só, tá aqui na sua tela. Nós vamos tratar toda a letra fria, vamos estudar juntos, vamos comentar, marcar, e vai ser muito bom, vocês vão ver. Então, sem mais delongas, vamos lá. Olha aqui o que aparece para nós, senhores. Queria me tirar daqui. Vamos lá. O que aparece aqui para nós? Primeiro, o que é um acordo de não persecução penal? Quando eu vou aplicar o acordo de não persecução penal? A primeira coisa que nós temos que entender é o que cai muito na nossa prova, a maior parte da nossa prova é letra fria de lei. Então, nós temos que ler a letra fria de lei. Então, é isso que nós vamos fazer. O Código de Processo Penal vem dizer o seguinte, primeira coisa, Opa, perdão. Olha aqui, ó. Não sendo caso de arquivamento do inquérito e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, medindo as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Senhores, aqui não é um curso, tá? Nem eu nem a Fernanda vamos dar aula para vocês se tornarem bacharéis em direito, especialistas em direito penal, em processo penal ou em direito administrativo. O que nós vamos fazer é estudar para a gente passar na prova. Só para a gente entender. Acontece o crime, e quando acontece o crime, cria para o Estado o poder dever de punir? Não. Eu não costumo falar poder dever de punir, eu costumo poder dever de investigar. Porque muitas vezes a polícia, o Estado investiga através da sua polícia judiciária e chega no final, verifica que não foi um crime.
na verdade. Então, a gente inicia aquele processo de investigação, finaliza a investigação, o Ministério Público vai ter todas as armas para poder oferecer o quê? A ação penal. A ação penal nada mais é do que aquele processo que você vê correndo lá na justiça, né? Para poder depois uma pessoa ser sentenciada. Só que no meio do caminho, né? A lei, né? Os nossos legisladores entenderam que para determinados crimes, atenção, para determinados crimes que se encaixam em determinadas categorias que a lei determina, perdão, nós não vamos precisar passar por esse processo de investigação, não vamos precisar passar por esse processo da justiça, da ação penal. Nós vamos oferecer acordo de não persecução penal. Ou seja, é um acordo para a gente não precisar iniciar o processo, tá certo? Na verdade, seria um acordo para a gente não precisar nem investigar aquele crime. Por quê? Porque determinados crimes, pessoal, podem ser, né, resolvidos de acordo. Agora, nós temos aí uma outra via, que é a justiça restaurativa, né, que é aquele o direito consensual, enfim. A gente não vai precisar mexer com o processo penal para que a gente possa movimentar toda a máquina do Estado. E aí entra o acordo de não persecução penal. Então, o que vai acontecer? Primeiro caso, não pode ser um caso de arquivamento do inquérito. Eu posso arquivar o inquérito? Imagina que o crime aconteceu, o delegado de polícia fez todo o processo, toda a investigação, e quando ele finaliza a investigação, ele vira e fala assim, olha, não teve crime. Ou então, eu não encontrei, olha lá, eu não encontrei quem foi o autor do crime. Então, o delegado, ele remete o inquérito policial para o Ministério Público, o Ministério Público vira e fala assim, olha, eu acho que isso tem que arquivar. E quando ele acha que ele tem que arquivar, pessoal, eu não posso aplicar o acordo de não persecução penal, porque o arquivamento do inquérito policial já é algo, olha lá, benéfico para quem está sendo investigado, concordam comigo? Então, se o inquérito ele tem a possibilidade de ser arquivado, para que eu vou aceitar um acordo de não persecução penal? É como se eu chegasse na frente de justiça e falasse assim, doutor, pera lá, o senhor quer me aplicar um acordo de não persecução penal, onde eu vou ter que cumprir uma série de condições, olha aqui, ó, eu vou ter que cumprir uma série de condições, olha aqui, tá vendo? Uma série de condições, quando, na verdade, eu poderia estar fazendo nada. Então, a primeira coisa que você tem que entender, quando o Ministério Público pegar aquele inquérito e ele verificar, olha, não é caso de arquivamento, eu poderia dar prosseguimento na ação penal, mas não vou. Aí eu posso aplicar o acordo de não persecução penal. Beleza? A primeira coisa que vai estar lá na tua prova. É possível aplicar o acordo de não persecução penal diante de um caso de arquivamento de inquérito? É possível, sim ou não? Vamos lá. Eu posso aplicar o acordo de não persecução penal diante de um caso em que é possível o arquivamento do inquérito? Não, eu não posso. Então, primeiro caso. Então, o que nós vamos olhar? Não sendo possível o arquivamento, porque o arquivamento é benéfico para quem está sendo investigado. Agora, a pessoa tem que ter confessado formal e circunstancialmente a prática da infração. Então, olha lá, pessoal. Precisa a pessoa ter confessado, e aí vai estar na tua prova essas palavras, formal e circunstancialmente. Agora, primeiro, o Ministério Público tem que verificar. Não é caso de arquivamento. Segundo, tem que ter a confissão, e essa confissão ela é formal e circunstancialmente. Beleza. Só que o crime, pessoal, é um crime que ele não pode ser com violência e ele não pode ser com grave ameaça. Então, determinados crimes que poderiam ser, não seriam casos de arquivamento. A pessoa confessou formal e circunstancialmente a prática daquele crime, só que foi um crime cometido com violência e com grave ameaça. Vai poder aplicar o acordo de não persecução penal? Não, não pode aplicar. Beleza. Agora é o seguinte, outro requisito importante é a pena. A pena mínima tem que ser inferior a 4 anos.
Quando você abrir o seu Código Penal, você vai ver que os crimes têm lá crime 2 a 4 anos, a pena mínima é o 2. 1 a 4 anos, a pena mínima é o 4. 3 a 6 anos, a pena mínima é o 3. É essa a pena mínima que nós vamos ter que olhar. E essa pena mínima, ela tem que ser inferior a 4 anos. Eu não disse igual ou inferior. Atenção. Eu falei inferior. Porque na tua prova, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar certinho. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Só um segundinho, pessoal. Vamos lá. A pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal. Olha lá, uma coisa interessante. Desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. E essas condições, elas podem ser cumulativas e alternativamente aplicadas. Beleza? A professora Fernanda me mandou lá no privado um exemplo para a gente trabalhar o acordo de não persecução penal. Eu vou trabalhar eles com vocês no nosso grupo, tá? Não vou trabalhar aqui em forma de vídeo. Mas lá no grupo eu vou colocar algumas partes e gravar alguns áudios relacionados a isso. Ou vídeo lá no nosso grupo, beleza? Olha lá. Primeira coisa, pessoal. Primeira condição. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Então, você cometeu um crime, vamos lá. Foi provado que foi você, ou seja, não é caso de arquivamento. Ele pode te perguntar de uma forma interessante. Ele pode falar assim, que João cometeu um crime e que, no final do inquérito policial, não restou comprovado a prática delitiva por parte dele. Ele confessou formalmente e circunstancialmente, olha lá, foi um crime sem violência ou grave ameaça, a pena mínima inferior a 4 anos. Pode aplicar o acordo de não persecução penal? Cuidado. Por mais que tenha lá dito que ele confessou formal e circunstancialmente, no começo do nosso problema, ele disse que não restou comprovada a autoria delitiva. Então, pessoal, seria caso de arquivamento. Então, não aplica o acordo de não persecução penal. Tem que ter essa malandragem, porque as provas têm sido cada vez mais malandras com relação a isso. Então, primeira condição, pessoal, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Pessoal, obviamente, se isso for possível, tá? Exceto na impossibilidade de fazê-lo. Então, se quer na sua prova, é obrigatória a reparação do dano ou restituição a coisa à vítima? Não, não é obrigatório. Por quê? Porque pode ser que seja impossível que isso seja realizado. Então, eu preciso reparar o dano, exceto na impossibilidade de fazer essa reparação. Segundo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, se a pessoa ela teve proveito daquele crime, ela tem que renunciar voluntariamente a esses bens e direitos. Terceiro, muito importante, esse aqui, nas últimas provas que eu fiz nesses 2 últimos anos, todas as provas caíram isso aí. Eu não fiz pouca prova não, acho que eu fiz umas 3 ou 4. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública no período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços. E quem vai indicar o local é o juiz da execução penal. Atenção, é o juiz da execução penal que vai indicar o local, tá? Fernanda, vou levar uma canetinha dessa aqui para ti, tá? Bom, olha só. Cai na nossa prova o seguinte, que essa prestação de serviço à comunidade é correspondente à pena mínima combinada ao delito. E ponto. Em lugar indicado pelo juiz da execução. Pessoal, eu tenho que pegar essa pena mínima e ainda diminuir essa pena mínima de 1 a 2 terços. Esse é o tempo da prática do serviço à comunidade. Mais do que isso, não pode. Caiu numa prova que eu fiz também, que ele falava que era um período estipulado pelo Ministério Público. Não é. Lembra, serviço à comunidade no acordo de não persecução penal como condição para esse acordo
eu pego a pena mínima e diminuo a pena mínima de 1/3 a 2/3. Cuidado, porque ele vai colocar a pena máxima. Ele vai colocar uma outra fração. Pessoal, fiquem muito atentos, porque algumas provas, como é o caso da OCP, que fez a última prova da Polícia Civil do Pará, eles cobram muito fração de pena. É algo que me quebra muito, né? Pena, enfim. Mas é algo que você vai ter que se acostumar a fazer, né? Então, assim, o que eu indico para a gente poder fazer, né? Pega o Código Penal, nós vamos fazer um exercício assim. A Fernanda é muito boa para isso também. A Fernanda é muito decoreba, isso é ótimo. Vocês vão pegar o Código Penal, tá? E vão colocar assim, copiar ele, colar num documento no Word. E aí nós vamos jogar lá um Ctrl L e vamos escrever 1/3 a 2/3. E vamos ver todas as frações de 1/3 a 2/3 que tem no código, vamos fazer um documento. E vamos colocar assim, toda essa diminuição é de 1/3 a 2/3. Outra diminuição, 1/6 a metade, enfim. Nós vamos ter que fazer isso a partir de agora, porque a gente precisa lembrar dessas frações, beleza? Então, olha lá. Oi. Só uma dica para quem já começar. A parte geral. Toda a parte geral, você ou aumenta ou diminui de 1 a 2/3, exceto erro de proibição e concurso de pessoas. Então, você só vai ter que decorar erro de proibição e concurso de pessoas. 1 a 2/3. Vai, pensa em tentativa, você diminui 1 a 2/3. Tudo na parte geral é 1 a 2/3. Se aumenta ou diminui, não importa. Exceto erro de proibição e concurso de pessoas. Perfeito. Olha aí, já é uma dica muito bacana. Então, a gente tem que fazer isso porque é a cara da nossa prova, tá? Então, olha lá. Pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução que tenha preferencialmente cuidado. A nossa prova vai cobrar obrigatoriamente, mas é preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Gente, a nossa prova cobra muito letra fria de lei. Não adianta. A gente vai ter que ler, reler, apontar, fazer um novo apontamento. Então, outra condição é pagar a prestação pecuniária à entidade pública ou interesse social a ser indicada pelo juiz da execução. Cuidado, a tua prova vai dizer que é para o Ministério Público. O Ministério Público que vai indicar. Não, é o juiz da execução penal. Além disso, que tenha preferencialmente função de proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Outro ponto, pessoal, cumprir por prazo determinado, cuidado. Já teve prova que eu fiz que estava lá prazo indeterminado, tá? Outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Todos esses incisos que a gente está trabalhando agora, em forma de texto que eu coloquei assim, eu gosto muito, eu pego a letra de lei, coloco no material, porque eu acho que fica bacana da gente ler assim, né, como está aqui para vocês. E até uma dica, tá no celular fazendo nada, passa isso aí, tá bem resumido, tá bacana. Caiu na nossa prova, na minha prova, esse inciso, numa prova que eu fiz, ele falava justamente que o prazo era indeterminado, tá? Então, cumprir por prazo determinado, então não pode ser a bel prazer do Ministério Público. Outra condição indicada pelo Ministério Público o Ministério Público pode indicar qualquer outra condição, desde que seja por prazo determinado e que essa condição ela seja proporcional e compatível. Perfeito? Agora, olha só. Para que eu possa verificar essa pena mínima, porque eu não coloco assim, ó, não sendo caso de arquivamento, confessado formal e circunstancialmente, crime sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos, para que eu possa calcular essa pena mínima, vão ser consideradas as causas de aumento e diminuição, olha aqui, aplicáveis ao caso concreto. Eu falei só causa de aumento e diminuição.
causa de aumento e diminuição. Eu não falei outra coisa, tá? Agora, em que situações que eu não aplico acordo de não persecução penal? Gravem para sua prova. Se cabe transação penal, não cabe acordo de não persecução penal, tá? Se o investigado ele for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, olha aqui, reiterada ou profissional, também não cabe acordo de não persecução penal. Agora, atenção, exceto se essas infrações forem insignificantes. Então, é possível que eu aplique o acordo de não persecução penal quando a pessoa ela é reincidente, desde que seja uma reincidência em crimes insignificantes. Beleza? Então, olha lá. Não aplico o acordo de não persecução penal se o agente foi beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, em transação penal e em suspensão condicional do processo. Por hora, nós vamos lembrar disso. Então, olha lá. Todas essas situações aqui são benefícios que se aplicam a pessoa que está sendo investigada, perfeito? Se foi possível aplicar para ele, nos últimos 5 anos, ele já teve um acordo de não persecução penal, ele já foi beneficiado com transação penal, ele já foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, olha lá, eu não posso aplicar o acordo de não persecução penal. Outro ponto, pessoal, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher, por razão de condição de sexo feminino em razão do agressor, também não aplicamos acordo de não persecução penal. Saiu aí uma jurisprudência bem recente dos tribunais superiores dizendo que não se aplica acordo de não persecução penal aos crimes que envolvem injúria racial e racismo. Isso vai vir na sua prova. Isso aqui foi semana passada. Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Outro ponto. Vimos as situações agora em que cabe acordo de não persecução penal, vimos as situações em que não cabe acordo de não persecução penal, e agora nós vamos ver como se formaliza esse acordo, tá? Como se formaliza esse acordo. Primeiro, esse acordo vai ser formalizado por escrito. Anote aí no seu caderno. Vai ser formalizado por escrito. Ele vai ser firmado, atenção, pelo Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. Pessoal, vai cair na sua prova que o acordo de não persecução penal, ele vai ser firmado pelo delegado de polícia. Que ele vai ser firmado pelo, sei lá, qualquer pessoa. Mas ele vai ser firmado, pessoal, pelo MP, investigado e o defensor dele. O delegado de polícia não assina o acordo de não persecução penal, tá bom? Segundo passo, esse acordo de não... Outro ponto, ele não é firmado pelo juiz. Se cair na sua prova, o acordo de não persecução penal deverá ser firmado pelo Ministério Público, pelo juiz e pelo defensor do acusado, tá errado. São só o Ministério Público firma, investigado e seu defensor. Só que é o seguinte, pessoal, eu não sei se alguém já teve aqui alguma experiência com situação que envolva pensão alimentícia. Quando você tem um filho com alguém, você se separa e vocês entram num acordo legal a respeito da pensão alimentícia, da guarda das crianças, você pode ir no seu advogado, você se dá super bem com o pai do teu filho, então fala, olha, vamos contratar o mesmo advogado, beleza. Vocês pegam esse mesmo advogado, o advogado faz um termo só, vocês dois assinam esse termo, tá tudo certinho com relação à guarda da criança e aos seus alimentos. Só que, quem é advogado sabe, quem já participou disso sabe, que é preciso pegar esse acordo que foi firmado perante o advogado e levar para o juiz. E o juiz vai fazer o quê? Vai homologar. Então, vai ser a mesma coisa aqui no acordo de não persecução penal. De nada vai valer que o membro do Ministério Público, que o defensor e que o investigado
eles firmem um acordo de não persecução penal e esse acordo não seja levado para homologação perante o juiz. Porque o juiz, pessoal, ele vai pegar esse acordo, ele vai ler esse acordo, ele vai realizar uma audiência e ele vai verificar se o investigado assinou aquele acordo de maneira voluntária. Que a gente nunca sabe, né, gente? Qual é o interesse do Ministério Público, qual é o interesse do próprio, do próprio defensor, né? Enfim. Então, vai ser firmado, atenção, firma-se o acordo de não persecução penal pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor, pega esse acordo, leva para o juiz em uma audiência, e o juiz vai fazer o quê? Vai firmar? Não, vai homologar. Então, ele homologa o acordo de não persecução penal e ele vai homologar para verificar se o investigado assinou aquele acordo de maneira voluntária. Então, ele vai ouvir o investigado e essa oitiva do investigado vai ser na frente do seu defensor. E ele vai verificar duas coisas. Ele vai verificar aqui, atenção, senhores, vai ser verificado se ele assinou de forma voluntária. Se ele assinou de forma voluntária e se os termos desse acordo são legais. Então, é o juiz que vai verificar a legalidade dos termos constantes do acordo de não persecução penal. Perfeito, senhores? Sim ou não? Vamos lá. O juiz, lendo aquele acordo de não persecução penal, pode ser que ele verifique aqueles termos e fale assim, olha, eu achei que esses termos foram inadequados, insuficientes ou eles foram abusivos. Porque pode ser que aqueles termos tenham sido insuficientes em razão da prática do crime ou que eles tenham sido extremamente abusivos. Se o juiz verificar isso, o juiz ele vai devolver os autos ao Ministério Público e o Ministério Público vai reformular a proposta do acordo de não persecução penal. Só que ele vai fazer isso com a concordância do investigado e do seu defensor. Então, olha lá, na audiência, o juiz vai verificar o quê, pessoal? Vai verificar se foi voluntário a assinatura do investigado, vai verificar se aqueles termos são legais. Se ele verificar que aquelas condições que tem no acordo de não persecução penal são inadequadas, insuficientes ou abusivas, ele vai pegar aquilo ali e vai falar assim, olha, MP, pega isso aqui de volta, refaça esse acordo, reformule a sua proposta, entendeu? E aí vai ter a concordância do defensor e do investigado, beleza? Só que pode ser que nessa audiência o juiz verifique que aquele acordo tá pai d'égua, ele tá bacana, ele é adequado, ele é suficiente e ele não é abusivo. Verificado isso, pessoal, o juiz vai homologar, tá certo? Quando o juiz ele homologa esse acordo, concorda comigo que dentro desse acordo está cheio de condições? Nós vamos ver algumas delas depois. Está cheio de condições. Nós já vimos, na verdade, né? Pagamento, prestação de serviço, devolução de bens, não é isso? Muito bem. Ou outra medida que o Ministério Público entender que seja pertinente, proporcional, enfim. O juiz ele vai devolver isso para o Ministério Público e o Ministério Público vai, para que isso inicie a sua execução. Atenção, eu vou pegar aquele termo, o Ministério Público vai entregar na mão do juiz da execução penal e vai falar, juiz, da execução, está homologado esse acordo, a partir de hoje, a Fernanda tem que cumprir isso aqui. Se ela não cumprir isso aqui, ela vai ter algumas consequências, que nós vamos ver. E depois que ela cumprir, extingue a punibilidade dela. Perfeito? Perfeito. Só que para a gente cumprir alguma coisa, pessoal, concorda comigo que a gente precisa de vigilância? Muito bem. Quem vai ser o responsável por vigiar a execução deste acordo é o juiz da execução penal. Cuidado, isso é cobrado em prova. Então, olha lá. O juiz criminal é um. O juiz da execução penal é outro. O juiz criminal homologa. O juiz da execução penal
executa o acordo? Quem homologa o acordo de não persecução penal? O juiz criminal, tá bom? O juiz da execução penal vai executar, perfeito? Agora, olha aqui, pessoal. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação. Se for recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Gente, olha só. Vocês lembram lá no começo que eu falei o seguinte? Eu só posso aplicar o acordo de não persecução penal, vou voltar aqui, ó. Se não for um caso de arquivamento do inquérito, sim. Quer dizer que o Ministério Público tem um inquérito ali que foi feito, nós descobrimos, a polícia descobriu a autoria do delito, a polícia descobriu a materialidade do delito, só que como é um delito que foi confessado formal ou circunstancialmente, que foi sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima combinada daquele crime é inferior a 4 anos, ele pode aplicar o acordo de não persecução penal. Mas se não existisse o acordo de não persecução penal, o Ministério Público, quando estivesse diante daquele inquérito, ele ia oferecer denúncia e iniciação. Concorda? Isso pode acontecer. É o que vai acontecer aqui, ó. O juiz, pessoal, quando ele recusa a homologação, ele devolve os autos para o Ministério Público e fala assim para o Ministério Público: olha, Ministério Público, dá uma olhada se tem necessidade de dar continuidade na investigação, ou se você precisa complementar, ou então você pode verificar se você vai oferecer denúncia ou não, e aí o processo continua, tá bom? Ponto importante. O pacote anticrime, né, quando ele trouxe novos dispositivos, né, para o Código de Processo Penal, ele beneficiou muito, ele privilegiou muito a comunicação com a vítima. A vítima daquele delito, ele tem que saber que que o criminoso, que o investigado, ele foi beneficiado de alguma forma. E aqui também a gente tem a necessidade de que a vítima seja intimada dessa homologação. Entendeu? Então, a vítima é intimada da homologação? Também. A vítima é intimada também se o acordo for descumprido? Também é intimada, tá? Guardem isso. Outro ponto importante. Foi homologado o acordo, o juiz da execução já está lá com o acordo na mão dele, para ele verificar as condições para poder falar: olha, Fernanda, você tem que cumprir isso, isso e isso, e vigiar a Fernanda para que a Fernanda faça isso, né? Não é verdade? Só que, imagine que a Fernanda descumpre qualquer condição. Gente, a justiça não é bagunça, a lei não é bagunça. Então, como que nós vamos fazer? Como que a lei previu a possibilidade de descumprimento dessas condições? Olha aqui. Se for descumprida qualquer das condições estipuladas no acordo, o Ministério Público vai comunicar ao juiz para fins de rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Pessoal, entenda o juiz como um juiz criminal. Porque o juiz da execução está lá vigiando a Fernanda. E o juiz da execução vai informar o Ministério Público. E o Ministério Público vai informar o juiz criminal e falar: olha, juiz, realmente aquele acordo que nós fizemos lá com a Fernanda não valeu de nada, então eu vou dar início, eu vou oferecer a denúncia. Entendeu? Na verdade, vamos rescindir esse acordo. Olha lá, vamos rescindir esse acordo e eu vou oferecer a denúncia. Perfeito? É assim que nós temos que pensar. Um ponto importante, pessoal. Quando a pessoa ela descumpre o acordo de não persecução penal, ela faz uma quebra de confiança com a justiça. E essa quebra de confiança ela vai gerar algumas consequências para outros institutos beneficiadores que nós temos, por exemplo, na Lei 9.099. Então, quando eu tenho lá na Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, em que ele prevê a possibilidade de suspensão condicional do processo, quando o crime, olha lá, o crime ele tem uma pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Quer ver uma coisa? Furto de energia. O furto de energia ele tem uma pena mínima de 1 ano. Se você for preso em flagrante por furto de energia, você vai responder a um processo criminal. Só que o juiz vai chegar para você e vai falar o seguinte: olha, como a sua pena ela é igual ou inferior a 1 ano,
eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar para você a suspensão condicional do processo, beleza? Beleza. Então, você tem esse benefício. Você vai cumprir condições, durante um prazo de 2 a 4 anos, você cumpre essas condições, finalizou essas condições, também extinguiu a tua punibilidade. Só que imagina que a Fernanda, ela foi beneficiária de um acordo de não persecução penal. E aí ela descumpre esse acordo. 2 meses depois, a Fernanda ela é presa em flagrante por furto de energia. E aí, ela vira e fala, o furto de energia é de 1 a 4 anos, eu tenho o benefício da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo. O processo vai ficar suspenso, eu cumpro essas condições, depois de 2 anos, eu estou limpa com a justiça. Errado. Porque o descumprimento do acordo de não persecução penal, ele pode ser utilizado pelo Ministério Público para não oferecimento de benefício, o descumprimento do acordo de não persecução penal pode ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para não oferecer a suspensão condicional do processo. É o que fala aqui, esse inciso. Perfeito? Um ponto importante, pessoal, celebração e o cumprimento de acordo de não persecução penal não vai constar em certidão de antecedente criminal, então fica despreocupado que se você estiver cumprindo o acordo de não persecução penal e você precisar lá tirar os seus antecedentes para trabalho, isso não vai aparecer. Só que só por uma situação vai aparecer, mas é algo interno, é o que só a justiça vai ter. Ela vai ter que ter isso lá na justiça, uma possibilidade de se verificar se você está cumprindo ou não, foi beneficiado ou não o acordo de não persecução penal, para a gente não aplicar um novo acordo se esse atual acordo tivesse ocorrido antes de 5 anos de um antigo. Então, por exemplo, lembra lá? Eu não posso aplicar acordo, não posso oferecer um acordo de não persecução penal se uma pessoa, nos últimos 5 anos, já foi beneficiada com o acordo. Então, a única circunstância em que vai poder constar na sua folha de antecedentes que você foi beneficiado com o acordo de não persecução penal é para isso, para verificar essa situação, mas não vai poder constar quando você vai tirar lá sua folha de antecedentes para poder apresentar em algum lugar. Perfeito? Ponto importante. Qual é a natureza jurídica do acordo de não persecução penal? O que é o acordo de não persecução penal? O acordo de não persecução penal, na verdade, o cumprimento do acordo de não persecução penal é uma causa extintiva da punibilidade. Ou seja, cumprir o acordo de não persecução penal extingue a sua punibilidade. Cuidado, vai estar lá dizendo, extingue a tipicidade, extingue a culpabilidade. Não, é a punibilidade. Perfeito? Olha lá. Outro ponto importante. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28. Nós vamos ver isso também em momento oportuno. Atenção, vamos resolver aqui alguns exercícios que tratam sobre o acordo de não persecução penal e tudo que nós falamos até agora. Alguém tem alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, bora lá. Primeiro exercício, não sei se vocês estão enxergando bem, porque para mim aqui está pequeno, mas eu espero que esteja, ou quem não estiver, está com seu material impresso. Ele diz o seguinte, olha só, são todas questões que caíram em prova de concurso, tá? Todas as questões que caíram em prova de concurso, e tudo atual, olha aí, isso caiu no CESP, ano de 2022, procurador do Distrito Federal. Diz o seguinte, preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do crime, oferecendo como uma das obrigações a serem cumpridas pelo investigado, prestação de serviço à comunidade em entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito. Pessoal, olha só aqui o que ele fez. Ele falou o seguinte, que preencheu todos os requisitos da lei. Perfeito.
perdão. Preencheu todos os requisitos que a lei propôs. Ou seja, não é um caso de arquivamento do inquérito, ele confessou formal e circunstancialmente, o crime foi sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima combinada a esse crime é inferior a 4 anos. Beleza. Preencheu, então, os requisitos legais. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que suficiente e necessário à prevenção e reprovação do crime. Beleza. Isso tem tudo lá. Só que ele diz, oferecendo como uma das obrigações a serem cumpridas pelo investigado, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Nós vimos que isso é possível. Só que olha a pegadinha aqui. Por período correspondente à pena mínima combinada ao delito. Gente, volta aqui. Deixa eu ver aqui onde que tá. Olha aqui. A prestação de serviço à comunidade pode acontecer em período correspondente à pena mínima, só que a pena mínima ela é diminuída de 1 a 2 terços. Então, é de 1 terço a 2 terços. Lá no nosso exercício, o que ele trouxe para nós? Ele falou que, por período correspondente à pena mínima. Está errado, né, pessoal? Então, essa questão aqui, ela está errada. Porque tem que ser a pena mínima, aí aqui, diminuída de 1 terço a 2 terços. Cuidado, que é assim que vai cobrar em prova. Viu como eu não menti? Num concurso grande aí da CESP 2022 cobrou isso. Olha lá, número 2. Josefina firmou acordo de não persecução penal com o Ministério Público em razão da prática de corrupção passiva. Homologado judicialmente o acordo, o juiz deverá devolver os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juiz da vara civil. Olha aqui, juiz da vara civil, não, né, pessoal? É o juiz da execução penal. Tá vendo como tem sido cobrado, pessoal? Olha lá. Outra questão que caiu aqui para a Polícia Penal em 2022, cobrando pela CESP e Sebrasp. Então, a primeira lá, viu como eu não menti? Ele cobrou a situação envolvendo a pena mínima. Então, o cumprimento de serviço à comunidade não é na pena mínima, é pelo tempo imposto na pena mínima, diminuindo de 1 terço a 2 terços, tá? E o acordo de não... O juiz vai devolver... O juiz homologa o acordo de não persecução penal, devolve para o MP e o MP remete para o juiz da execução penal. Beleza? Vamos lá. Mais um. Quanto ao acordo de não persecução penal, julgo o item a seguir. Presentes os requisitos para a realização do acordo de não persecução penal, a autoridade judiciária poderá impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo. Pessoal, olha só. O Ministério Público, ele poderá impor o acordo de não persecução penal, mas não como uma ordem do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não determina para o Ministério Público a obrigação de ofertar. Tanto é que, se o Ministério Público não ofertar, o investigado pode se socorrer ao órgão superior do Ministério Público, mas não o juiz obrigá-lo a fazer isso, tá? 4. A confissão exigida no acordo de não persecução penal não pode ser considerada como meio de prova apta a condenar o corréu que não se submete ao acordo. Perfeito, tá? Eu não posso pegar a confissão dele lá no acordo de não persecução penal e usar ele para condená-lo, o corréu, condená-lo ele no crime que ele está sendo, né? Utilizar isso como prova. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz declarará extinta a punibilidade, olha lá, não podendo esse acordo ser utilizado em futuro processo para fins de reincidência.
Não pode. Eu não posso pegar esse acordo e falar assim, olha, a Fernanda cumpriu já um acordo de não persecução penal. O próximo crime que a Fernanda cometer, ela vai ser considerada reincidente em razão daquele acordo? Não, não pode. Um acordo de não persecução penal, ele é benefício, tá, senhores? Olha lá. 6. O acordo de não persecução penal terá cabimento quando estiver presente os requisitos para a denúncia por crime cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, independentemente deste ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Não, né, pessoal? Primeiro, que começou tudo certinho. O acordo de não persecução penal vai ser aplicado quando tiver presente, sim, os requisitos para denúncia. Lembra que eu falei lá no começo, que não sendo caso de arquivamento do inquérito policial, quer dizer que, como não é causa de arquivamento do inquérito policial, é porque eu tenho os requisitos da denúncia ali. Perfeito. Agora, preciso que esse crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. Então, quando ele fala independente de ter sido praticado com violência ou grave ameaça, tá errado. Então, eu tenho que verificar. Quando ele fala independente, ele está dizendo que pode ter sido com violência, pode ter sido com grave ameaça. Não tem problema. Não é isso que a gente está aqui. A confissão formal e circunstanciada do investigado é um dos requisitos para a propositura do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. Vamos voltar? Primeiro requisito: não ser causa de arquivamento do inquérito policial. Segundo requisito: ter o investigado confessado formal e circunstancialmente. Terceiro requisito: não ter o crime sido cometido com violência ou grave ameaça. Quarto requisito: a pena mínima do crime tem que ser inferior a 4 anos. Então, a confissão formal e circunstanciada do investigado é um dos requisitos para a propositura do acordo de não persecução penal, tá certo. 8. Nos moldes da resolução, tal, essa daqui ela é mais antiga, né? Vamos pegar só esse final aqui, vamos desconsiderar isso daqui e falar nos moldes do artigo do Código de Processo Penal, né? Porque isso daqui entrou no Código com pacote anticrime, mas nós tínhamos mesmo uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que já prevê o acordo de não persecução penal. Quando eu falo que ele é novo dentro do nosso Código de Processo Penal, tá? Não se admitirá o acordo de não persecução penal nos casos em que for cabível suspensão condicional do processo. Atenção! Lá no começo da aula eu falei para vocês, quais são as circunstâncias em que não cabe acordo de não persecução penal? Eu falei, quando couber transação penal. Quando couber transação penal, não posso aplicar acordo de não persecução penal. Agora, se tem a possibilidade de caber suspensão condicional do processo, nada me impede de aplicar o acordo de não persecução penal. Entendeu? Então, olha lá. Por quê? Na suspensão condicional do processo, a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano. No nosso caso, pessoal, a nossa pena mínima, vamos lá dar uma olhada, 4 anos, não é isso? A pena mínima inferior a 4 anos. 1 ano, tá tranquilo, não é isso? Beleza. Agora, olha só. Para o acordo de não persecução penal, o Ministério Público nem chega a oferecer denúncia. Tá lá, o inquérito chega na mão dele e ele fala, vou aplicar o acordo de não persecução penal. Na suspensão condicional do processo, o Ministério Público oferece denúncia. Entendeu? Por que na transação? Porque lá na transação penal também eu não tenho oferecimento de denúncia. Porque a transação penal ela funciona lá no juizado. E lá no juizado nós temos uma audiência, né? E aí na audiência as partes falam, chega no final, não entrar em acordo, vamos ter composição civil dos danos? Vamos aplicar uma... Não. Aí oferece denúncia. Vocês estão entendendo? Então, o que não cabe aplicar acordo de não persecução penal é quando cabe transação. Se o crime cabe suspensão condicional do processo, não tem embaraço nenhum em se aplicar acordo de não persecução penal. Então, o acordo de não persecução penal, ele não combina com transação.
ele não tem nenhum problema com a suspensão condicional do processo, leve isso para a sua vida, tá? Próximo, olha aqui. Relativamente aos acordos do processo penal, segundo a jurisprudência predominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que, olha, o juiz propor ao afirmar que poderá. O juiz propor ao acusado suspensão condicional do processo à revelia do titular da ação penal, atendendo a requerimento defensivo desde que preenchidos os requisitos legais. Gente, quem oferece a suspensão também é o Ministério Público. Não pode o juiz vir e falar, olha, eu vou te oferecer a suspensão condicional do processo. Não, é o Ministério Público que oferece. Na denúncia. O acordo de não persecução penal pode ser formalizado pela autoridade policial, investigado e defensor. Lembra que eu falei que o acordo de não persecução penal ele é escrito e que ele é firmado por quem? Pelo membro do Ministério Público. Eu falei logo lá, o delegado não. O descumprimento do acordo de não persecução penal pode ser utilizado pelo Ministério Público para justificativa para o não oferecimento da suspensão condicional do processo. Está aqui. Está aqui. Lembra que eu falei o seguinte? A Fernanda cometeu um crime e que foi oferecido para ela acordo de não persecução penal. Foi homologado o acordo e a Fernanda descumpriu esse acordo. 2 meses depois, a Fernanda... Aí, nem precisa ser por outro crime. Olha só. Vamos lá? Furto de energia. A Fernanda cometeu o crime de furto de energia, está com inquérito, o inquérito chega lá. No furto de energia, cabe suspensão condicional do processo? Cabe. Só que o Ministério Público vai oferecer acordo de não persecução penal. Porque no suspensão condicional do processo, ele oferece dentro da denúncia. Ele fala, não quero oferecer denúncia. Olha lá, não quero oferecer denúncia. Vou oferecer para a Fernanda o acordo de não persecução penal. A Fernanda aceita o acordo de não persecução penal e descumpre as condições. Só que ela vira e fala o seguinte, pera lá, eu descumpri o acordo de não persecução penal. Mas o furto de energia ainda cabe suspensão condicional do processo de acordo com a Lei 9.099. O Ministério Público vai virar para ela e falar assim, não, negativo. O fato de você ter descumprido o acordo de não persecução penal, eu não lhe ofereço a suspensão condicional do processo e você vai responder sim pelo crime de furto de energia. Entendeu? É dentro da mesma situação. Tá? Olha lá. Próximo. Assinar a alternativa correta. O acordo de não persecução penal é afirmado pelo acusado, beleza, olha aqui, tranquilo, acusado sim. Ministério Público sim, olha aqui, juiz. Lembra que eu falei, juiz e delegado não firmam? O juiz homologa, tá? A vítima será intimada da celebração do acordo de não persecução penal, tranquilo. Mas não do seu descumprimento, errado, ela vai ser intimada tanto da homologação, da celebração, quanto do descumprimento. A renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como proveito de crime é uma das condições que podem ser ajustadas no acordo de não persecução penal. Está aqui nossa resposta. Tá? Olha aqui, olha a letra D. O acordo de não persecução penal é cabível em crime sem violência ou grave ameaça, show, com pena mínima inferior a 4 anos, lembra, pessoal, a pena mínima é inferior, não é igual ou inferior, tá? É lá na suspensão condicional do processo, que pode ser igual ou inferior a 1 ano. Não se considerando para aferição de tal critério as causas de aumento ou diminuição, putz, errou aqui, né? Nesse caso, ele considera sim as causas de aumento e diminuição. Lembra que nós vimos lá? O acordo de não persecução penal é cabível a gente, ainda que já beneficiado com suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, também não, está errado. Próximo. Aqui, vamos ver. É condição para formalização do acordo de não persecução penal, exceto... Gente, por favor, façam as provas de vocês com bastante atenção, tá? A gente acha que é bobagem, mas não é. Onde tiver a palavra correto, grifa lá, eu tenho que achar certa. Onde está exceto, grifa lá, eu tenho que achar o que está errado. Olha o que ele fala. Nós temos, então, 4 alternativas, 3 delas estão corretas e uma está errada. Parece besteira eu falar isso, mas não é. Vamos lá achar.
Primeira condição, tratar-se de crime cuja pena mínima, opa, tá certo, porque eu falo em mínima, não falo em máxima, combinada seja inferior a 4 anos. Beleza, tá certa essa daqui. Só que eu não estou procurando a certa, estou procurando a errada. Referência a crime não praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá certo. O investigado confessar formal e circunstancialmente que a prática do ilícito. Tá certo também. O dano causado não pode superar a valor de 10 salários mínimos. Pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas eu não falei em valores aqui. O único valor que eu falei foi a pena. E a pena mínima inferior a 4 anos. Então, o que está errado é essa aqui. Beleza? Olha lá. Acordo de não persecução penal. 1. Reforça o sistema acusatório ao permitir que o Ministério Público proponha acordo antes mesmo da análise do arquivamento da acusação ou oferecimento da denúncia. Vamos ver. Não será cabível se o agente tiver realizado outro acordo de não persecução penal no período de 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Olha aqui. Aí ele fala, não será cabível como crime ao meio ambiente, né? Por que a primeira está errado? Porque ele fala assim que o Ministério Público propõe esse acordo antes mesmo da análise do arquivamento. Gente, o Ministério Público tem que analisar a possibilidade do arquivamento. Se ele lê e falar, poxa, eu posso arquivar, ele não pode oferecer o acordo de não persecução penal. Ele tem que virar e falar assim, eu posso oferecer denúncia, mas não vou. Entendeu? Eu vou oferecer para ele o acordo de não persecução penal. Tá certo? Olha aqui, consideram-se causas que impedem o acordo de não persecução penal. Então, vamos lá. Situações em que impede o acordo de não persecução penal. Ou seja, qual dessas situações aqui vai acontecer e eu não vou aplicar o acordo de não persecução penal? Primeiro, é cabível suspensão condicional do processo. Isso impede o acordo de não persecução penal? Não, não impede. Então, não vou marcar essa. O que impede é a transação. Acordo de não persecução penal não combina com transação. Ele não tem nenhum problema com a suspensão. Lembra disso. Se o investigado for reincidente, impede. Ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes infrações. Beleza, certinho essa daqui. Ter sido agente beneficiado nos 2 últimos anos? Não, pô, é 5, então não vou marcar essa. Crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condições de sexo feminino. Perfeito, isso também impede. Beleza? Olha só, pessoal, nós realizamos aqui 13 questões, trabalhamos acordo de não persecução penal. Nós temos mais algumas questões aqui, são várias questões, se vocês verem aí no material de vocês, tem muita questão aqui que a gente ainda vai trabalhar sobre acordo de não persecução penal, mas nós vamos fazer isso no nosso próximo encontro. O que eu quero que vocês façam, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu gostaria muito, muito, muito que vocês pegassem ou o seu Código de Processo Penal, seu vade-mecum, ou que você pegasse esse material que eu trouxe aqui para vocês e vocês relessem ele, que vocês fizessem um esquema apontando ali o que é o acordo de não persecução penal, as condições do acordo, os requisitos do acordo, quando não cabe o acordo. E aí, vocês aproveitam e resolvam todos os outros exercícios que no nosso próximo encontro a gente vai resolver. Beleza? Foi um prazer inenarrável estar com vocês essa tarde. Não sei se você está de tarde, de manhã, de noite, que horário você está assistindo, mas eu espero que você tenha gostado e a gente vai dar continuidade no nosso trabalho em processo penal para a prova da Polícia Civil do Estado do Pará e de outras polícias civis do nosso Brasil, porque isso daqui cabe em todas as provas. Beleza? Daqui a pouco vocês estão com a Fernanda.